E aí, gente, eu me lembro que quando eu a convidei para escrever, para publicar lá em Vidas Perfumadas, eu falei com ela, agora cuidado, viu? Tenha muito cuidado. Aí ela fez, por quê? Eu fiz porque é um vício. Quando você publica a primeira vez, você não quer mais parar. E olha, Betinha aí, já com tantas publicações, fazendo parte de várias academias de letras do Brasil. Por sinal, em primeira mão aqui, ela, juntamente comigo, é fundadora de uma academia que está nascendo aqui em Feira de Santana, que é a Academia Metropolitana de Letras, né? De Feira de Santana, academia muito renomada, gente top de linha, e tá ali eu e Betinha lá juntas. Então, assim, é um vício, né? Mas é o risco que a gente corre. Mas é um vício muito gostoso, muito prazeroso, e que quando a gente começa, realmente, para parar é difícil. Eu espero que a gente leve lá para os 100 anos, 150 anos. Verdade, Cláudia. E assim, é uma rede tão interessante que aí depois que você me convidou, né, aí a gente vê como o letramento, né, ele torna a autonomia do sujeito. Sem a gente nem conversar, eu comecei a entrar em grupos, manter contato, você me apresentou editoras, eu fui participar de algumas antologias, você me apresentou uma pessoa e que eu entrei em tantas antologias, que foi Wanda Cogito, então assim, aí eu já fui conhecendo mais pessoas, desculpa, gente, eu fui conhecendo mais pessoas, e fui seguindo, e de repente, eu e Cláudia, em outros projetos que a gente nem combinou, a gente se encontrou justamente pelo caminho. Então, assim, eu trago essa indagação porque o fato de eu não me aceitar ainda, né, nesse lugar, e não usar esse título como referência, tem mais a ver, não com o movimento literário em si, mas tem a ver justamente pelo lugar que eu ocupo. Peraí, gente, minha filha, viu, na área, Malu, peraí um minutinho. Estou em casa, gente, aí vocês já sabem, né? Então, assim, o lugar que eu ocupo é esse lugar aqui, né? Uma mulher negra professora, e eu falo referência sempre à mãe de Malu, porque Malu é minha melhor, é minha maior e importante poesia, né? É a minha filha. Então, assim, ela está sempre, quando eu cito a minha biografia, como talvez o fato de eu me tornar mãe trouxe mais aflorada essa poesia que eu já tinha, esse desejo de escrever. Então, assim, tanto que eu e Cláudia, a gente tem um projetinho aí rascunhado nas maternidades poéticas, né, Cláudia? Não poetizando, viu, gente? Em hipótese alguma, maternidade que tem suas dores e suas delícias, mas poetizar mesmo esse exercício que é ser mãe. Que ser mãe já é uma poesia, independente de todas as dores, né, e delícias, eu penso assim. Então, assim, eu não assumi, de fato, com toda, vamos dizer, altivez, sou escritora, sou poeta, tem mais a ver justamente com os silenciamentos históricos da mulher em assumir esse lugar, e mais ainda de ser uma mulher negra, os silenciamentos envoltos do racismo. E aí vocês vão dizer, Beth, você é racista e tal, a gente tenta não ser todos os dias, a gente é antirracista todos os dias, mas a gente viveu nessa sociedade, e vive até hoje, que é extremamente racista, né? Que tem aí o pensamento colonial muito presente, apesar de a gente não ser mais uma colônia de Portugal, mas a gente tem todas essas relações impregnadas aí culturalmente como violências, né? Das relações e das construções que existem, sistêmicas, né? Então, o fato de eu não ter com tanta veemência esse lugar perpassa por isso. Né? Será que essa mulher negra mesmo, periférica que eu sou, professora, né, me permite a ter com segurança a falar isso? Então, eu sigo em desconstrução. Eu digo que eu faço, quem segue a minha página está lá, rabiscos escritos, adentre e permita-se conheça. Né? Então, assim, eu ainda tenho construído, reposicionado esses lugares e sempre demarco que eu sou uma mulher negra que rabisco alguns escritos. Talvez eu consiga mais adiante chegar lá, como tantas outras, né, mulheres negras que escrevem. E por isso que eu trago aqui duas falas, né? Uma é essa,
de Conceição Evaristo, qual eu represento aí na academia, que vocês sabem. Inclusive, tudo isso eu aprendi, né, Cláudia? A gente vai aprendendo a fazer parte de academias. E aí, Conceição Evaristo, ela diz isso, né? Minha escrita é profundamente marcada por minha condição feminina e pela minha negritude. É desse lugar que eu falo. E ainda acrescento mais, eu sou do Campo Limpo, é uma pessoa que é periférica. Eu sempre usei o termo periférico por onde eu passei, uma jovem negra da periferia, daqui de Feira de Santana, e que através dos estudos adentrou a UFES, estudou em escola pública e tem conquistado esses espaços. Então, são espaços de lutas e de resistência. Então, assim, ao escrever, eu demarco esse lugar, não tem como não associar, né, esses lugares que eu ocupo, que são lugares mesmo que existe o combate e a luta. Talvez vocês vão encontrar muito nos meus escritos, até eu estava revisitando uma literatura, uma poesia, um texto mais de cunho social, né, político, mas também amoroso, afetivo, né, que traz lugar da mulher e da maternidade, das crianças. E a gente segue. Um combate, né, uma luta, mas não uma luta sem esperança. Eu também gosto muito de esperançar freiriano. E assim, esse movimento de tornar-me, né, escritora, vem com a pandemia, por coincidência, né? Por quê, né, Beth? Veio o convite de Cláudia, que foi anterior à pandemia, mas se concretizou com a pandemia, e esses escritos avançaram com a pandemia, porque eu fui pegar os cadernos na pandemia. Escrever também, gente, veio na pandemia como uma forma de controlar a ansiedade, amenizar as angústias daquele período total, né? Assim, escrever para não poder, né? Em forma de externar tudo que eu estava vivendo. Tem até uma crônica que eu tenho no livro, Cláudia até tem um livro, que é Confinados, né, Cláudia? Me lembrei o título, Diário de Confinados. E num domingo, que eu digo, hoje eu chorei. Foi um dia da pandemia que eu chorei muito quando eu recebi uma mensagem, e eu tinha que escrever. Então, quem escreve sabe que quando a gente escreve para a gente nem sempre a gente quer que o outro leia o que a gente escreve, por isso que a gente fala dos textos engavetados, mas a gente escreve também para aliviar o que a gente está sentindo. E aí, eu passei também a apreciar muito a discussão sobre escrita curativa. Eu fiz um curso até pela ONB nesse período. Olha como a pupila poética de Cláudia já estou lendo, né, me apropriando um pouco dessa questão de escrita curativa, escrita afetiva, justamente como forma mesmo de terapia, escrita terapêutica, como algumas pessoas têm chamado. Eu não dominava o conceito, eu chamei sem dominar, mas descobri que existe discussões, inclusive grupos de pesquisa sobre isso na UNB, pessoas que fortalecem essa escrita. Para isso eu sabia dos diários, mas não da escrita literária, né? E aí a psicologia, a psicoterapia, a psicanálise têm utilizado muito dessas ferramentas. Então, assim, eu não fui orientada do ponto de vista terapêutico para isso, gente. Ela chegou para mim pelo convite de Cláudia, e depois, pelo advento da pandemia, eu fui atualizar questões, né, minhas de leitura, atualizei o hábito de ler por prazer, não ler por obrigação, por trabalho, e dali movimentar essa escrita, e fui me desafiando a cada dia. Né? Se a gente pega os primeiros escritos e vê os escritos atuais, a gente vê o crescimento, a gente vê os retrocessos também, as aprendizagens, porque assim, não pense que porque a gente fez letras, a gente já escreve, que a gente não aprende cotidianamente, não, a gente aprende. Eu leio Cláudia, eu leio Elis Franco, eu leio outras pessoas, porque até para a gente escrever, a gente precisa ler. Mas o grande desafio que eu tive, e aí eu vou citar novamente Conceição Evaristo, né, quando ela diz: a nossa história não foi escrita para ninar os da Casa Grande, e sim para acordá-los de seus sonhos injustos. Então, escrever para mim também vem como esse lugar: ó, eu posso, é possível. E se eu posso, é possível, você que está aí assistindo, você que está em casa, ou você que tem seus escritos engavetados. Eu descobri tanta gente, Cláudia, tantas outras mulheres negras, né, e não negras, que escrevem, tem o seu caderninho engavetado, e que a gente quer publicizar, né, Cláudia, em breve, essas mulheres também, para que ecoe os seus textos. Vem disso aí, é acordar também essa sociedade que é também machista, que é sexista, que é preconceituosa, de que é possível, sim, contarmos histórias de mulheres por mulheres,
e contar histórias de pessoas negras, mulheres ou não, pelos próprios. Muitos contam as nossas histórias e nós precisamos contar a partir de nós mesmos, com poesia, com música, com composição, com crônica, com conto, com arte, com desenho, com imagem. Então, assim, nós precisamos. E aí, o que é que, para fazer isso, o que é que a gente precisa, além de incentivo e de mentorias, como essa que eu apresento aqui para vocês? A gente precisa ler, a gente precisa ter acesso aos livros, aos textos, porque não existe uma escrita, vocês que são aí da educação básica, não escreve uma redação sem ler um texto que fundamenta essa redação. Então, não escreve um texto literário também, se eu também não sou um leitor. Não é apenas uma inspiração, é também técnica, né, Cláudia? É técnica, é aprendizagem, é estudo. E não se escreve sem escrever. Eu só aprimoro minha escrita se eu escrevo. Não existe hoje, eu estou com medo de escrever, o perigo da folha em branco, mas escreva. Comece a escrever, nem que apague tudo depois, mas precisa colocar no papel. Então, assim, a gente precisa escrever, nós que estamos nesses lugares que são maiorias, mas que as discussões dizem que nós somos minorias, né? Minorias sociais, o periférico, o negro, né? A mulher, enfim. Nós que militamos nesses pontos, precisamos escrever para justamente acordar aqueles que negam o nosso lugar, tentam apagar o nosso lugar dos seus sonhos injustos, né? São injustos. E aí eu vejo os concursos que Cláudia promove para os estudantes da escola pública, municipal, estadual. É possível escrever e publicar. Se eu não publico solo, olha, eu não tenho ainda nenhum livro solo, eu publico de mãos dadas, de bando, como diz minha amiga Luciana Nascimento. Agora a gente anda de galera, de bando, né? Escrever junto, né? Escrever em coautoria, escrever em antologia. E assim a gente segue, né, essa construção. E aí eu mandei esse texto aqui, né, para vocês, eu gostaria de ler, porque eu vou contar como é que ele surge. E aí a escrita vai nos puxando a partir de coisas que a gente vive, e aí a gente começa, não, eu tenho que escrever, eu tenho que falar isso. E aí a experiência que eu tive ano passado, inspirada também em Cláudia Gomes, que eu já conheci os Cadernos Negros como leitora, e como uma amiga que pesquisou. Então eu li um Caderno Negro na pandemia, tem uma amiga que pesquisou e descobri que Cláudia publicou nos Cadernos Negros. E aí eu fui pesquisar como é que eu também poderia publicar nos Cadernos Negros. Então, assim, se pode dizer que eu fiz um curso, né, para escrever, foi passar pelos Cadernos Negros, onde tem gente, tanta gente, tem a minha idade esse caderno, que é o volume 43, eu faço 4.3 em novembro. Tem a minha idade, tem gente aí que eu li, gente que a gente cita, e lá vai eu, aprendiz, rabiscadora de texto, me submeter a esse processo. E pasme, gente, em 2020 eu fui selecionada de primeira. Então ali eu reafirmei, poxa, além de Cláudia, Cadernos Negros diz que eu estou no caminho certo. E aí vocês não sabem o que é o inconsciente da gente e o que é as energias que combinam para a gente desistir daquela possibilidade. Eu perdi meu notebook com todos os textos. Deu PT no meu notebook. Porque Malu derramou um copo de água, viu, gente? Foi um acidente doméstico. E aí eu fiquei, desanimei, eu disse, não, não é para participar desses cadernos. E aí o pessoal me mandando mensagem, bora, Elizabeth, cadê você? Cadê você? Gente, de 8 textos que eu enviei, eu só consegui revisar 2. Mas esses 2 estão aí. Mas foi luta, viu? Mas eu estou aí nos Cadernos Negros, muito orgulhosa, sempre me emociona, porque foi aí que eu assinei que era preciso continuar. Com a bandeira que eu milito, com a mentoria de Cláudia, que eu não posso mais desistir. Isso aqui é também prazeroso, é afeto, é técnica, mas eu vejo que também é ancestral, né? É cura também, é tantas coisas, né? E aí, depois disso, eu conheci Cidinha Silva, já fiz curso com Cidinha Silva, venho tentando fazer Cidinha Silva, porque eu também tenho uma veia de cronista, apesar de não desenvolver. Aí, aos poucos, você vai vendo, tem uma veia também de escrever para crianças, aí você vai recortando o que é que você escreve, né? Então, o que eu não escrevo é conto ainda, mas não sei se vou adentrar, nem romance, como Cláudia, né, que também transversaliza aí, mas pelo menos tenho consolidado aí a poesia infantil e alguns textos de histórias infantis, e a crônica, que eu tenho poucas, né, mas só uma publicada. Então, assim, essa é a Beth que tem se tornado escritora e que nesse processo de se auto-reconhecer
em meio às negações e os apagamentos das mulheres negras intelectuais e da mulher também em si, letrada, que escreve a sua história, eu venho tentando reafirmar esse meu nome. E aí, defini nome artístico, que é Beth com TH, que já era meu nome, né, nas redes sociais, criei outubros, estou com um livro, né, solo, em construção, que Cláudia vai prefaciar com muito orgulho e com muita gratidão. Amiga, eu estou curiosa. Eu não sei se você pode revelar aqui para a gente o nome do livro. Menina, o nome do livro, eu acho que vai ter o nome da página mesmo, Outubros, mas vai ter um complemento que eu não defini ainda. Eu posso até ler a apresentação aqui para vocês, tentar Queremos. abrir, que eu quero dar o nome de Outubros mesmo, porque inclusive o Outubros foi todo construído com um design, né? Um menino que me ajudou, Beth, não bote um nome comum, bote um nome impactante, não conte logo o que você vai fazer nessa página. E ele foi me desafiando, foi me sentindo desafiada até que cheguei em Outubros. E adivinhe por quê? Porque foi no mês de outubro que eu peguei o caderno de 2019, que tinha mais escritos meus. E escritos que eu gostei de revisar, escritos que eu publiquei em Vidas Perfumadas. Então, assim, ali eu disse, não, foi no mês de outubro, mas eu posso ter tido outros outubros, não apenas o de 2019. E aí, fazendo uma relação, né, que eu sou de formação católica, mas eu acredito em tantas outras coisas, segundo a astrologia, meu inferno astral é Libras, né? E é justamente no mês de outubro, que é a transição de Libras e Escorpião, que meu signo é de Escorpião, eu encontro os outubros, né, como um fermento poético para ali. Eu disse, olha, entre a contradição à poesia. É o meu inferno astral, mas o meu encontro poético, então dá um título bom. E aí vocês vão dizer, rapaz, esse pessoal da literatura, esse pessoal da poesia inventa coisa, vê coisa, a gente vê mesmo, gente, a gente vê poesia onde não existe. E aí eu lembro de Manuel de Barros, que eu gosto muito, que ele que me ensinou, lendo seus escritos, a ver poesia nas mínimas coisas, né? Nas pequenas coisas, nas miudezas que são grandezas, né? E entre outros tantos e tantas que a gente lê e que a gente gosta, né, também. Então, a gente vê mesmo poesia nas mínimas coisas. Então, aí, no meu inferno astral, eu encontro outubros. Então, não é um outubro só de 2019, né? São outubros de tantos outros momentos, talvez nem só dessa vida aqui, né? Atual, de outras vidas também. E aí, a página tem outubros, eu acho que esse primeiro livro deve levar esse nome. E eu que eu já tenho também um rascunho de um segundo livro, mas não tenho um título ainda, e a gente vai seguindo. E 2 livros infantis também que eu tenho para publicar. E aí, assim, surge, né, esse texto que eu fiz, que a Cláudia conhece bem a narrativa Qual Foi, onde eu sugiro em determinado espaço a poesia para acolher as pessoas, né? A poesia, eu disse aos estudantes, né, que eu volto para a escola agora e levo as antologias, viu, Cláudia, novamente. Só que ao invés de eu citar Cláudia, de eu citar outras mulheres de feira, eles encontram lá a professora. Foi uma festa. Probete! Agora a senhora está nas antologias, não sei o quê, até estudantes que não eram meus alunos vieram me pedir. Ô, Pró, me dê um escrito seu. Eu digo, não é só meu, é um escrito meu com outras pessoas. Ah, Pró, eu quero tanto ler. E aí todo mundo postou no Instagram, me marcou, então foi uma festa. E aí, o que é que acontece? Aí um estudante chegou para mim e falou, Pró, a senhora tem livros sobre frases reflexivas e pensamentos? Eu disse, na minha página, na página de Cláudia, entre outras pessoas, a gente tem também os pensamentos, as reflexões poéticas. Mas leia a poesia. A poesia também é reflexão. A poesia também é pensamento, assim, no sentido de não busque só um texto de autoajuda. A poesia cura. A poesia te desafia a interpretá-la, a refletir. E a partir dali, naquela, né, simples bate-papo de uma pergunta, eu consegui mostrar para aqueles estudantes que eles poderiam abrir uma página de cada livro daquele e ler uma poesia por dia e refletir o seu dia, né, refletir o seu cotidiano a partir da poesia daquela página, que eu não preciso degustar, né, e ler um livro de poesia de uma vez só, né? Inclusive tem um livro aqui que eu estou lendo
de crônicas que eu leio desde 2015. Você acredita? Eu não terminei de ler ainda. E aí, todo dia eu pergunto, por que eu não terminei de ler esse livro? Existe um propósito. Terminei tantos outros e ele eu não consigo. Porque existem leituras mais leves e tem leituras mais densas. Faz parte. E a gente precisa também se desafiar a extrapolar o que a gente lê para exercitar justamente o nosso cérebro, né? E a nossa criatividade para interpretar. E aí, no dia que, em um determinado espaço, que eu defendi a poesia para isso, que eu posso acolher com a poesia, acolher com a música, eu recebi a resposta: poesia hoje não. Eu quero acolher de outra forma, com poesia não. E aí gerou esse poema. Poesia. Ah, poesia. Poesia cantada, escrita, versada, falada, calada. O que dizer? A poesia é força, canto viver. A poesia é poesia. Até negada é grito, é voz, tenho o que dizer. Por favor, não maltrate, não descarte. A poesia é poder, é arte, alimenta o ser. Eu ainda vou colocar esse texto num quadro, numa moldura, e vou entregar à pessoa que me negou a poesia. Quase me nega, como a história da Bíblia de Pedro, negar uma, duas, três vezes. Ela não vai negar mais. Porque em breve eu vou levar eu, você, Cláudia, Vanúzia, para essa pessoa, para ver que a poesia é vida. Sempre tem algo a dizer, né? Pode dizer justamente o que te incomoda, por isso que tu negas a poesia naquele momento. Então é isso, gente. Se eu ficar aqui, eu falo muito, viu? Então, podem me perguntar, interferir aí, falar, porque é um tema que me move, que faz com que a gente arraste também outras pessoas, ande de bando, como eu estou dizendo, parafraseando uma amiga minha, Luciana Nascimento, a gente tem que andar de bando de galera, da galera da poesia, da galera da literatura, da galera que vê a vida com suas dores e suas delícias, mas também com suas poesias. É isso. Tem mais um aqui, eu acho, que é esse de intelectual, né? Que eu demarco bem desde a Flifes. Foi do 25 de julho, Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha. E que o ano passado a gente promoveu uma live a partir na Flifes falando de mulher negra intelectual. E aí a gente traz a mulher negra intelectual não só a totalmente letrada, né? A que fez universidade, a que concluiu os estudos, mas aquela que também é intelectual lá na roça, lá no samba, na sua fé, né? Lá na sua cozinha, lá na sua casa, lá nos seus afazeres, né? Então, assim, desconstruindo também o lugar de intelectual. E aí a gente encerra a live falando que Dona Chica do Pandeiro, da Quixabeira da Matinha, é uma grande intelectual. Já está o pandeiro com a sua poesia, com a sua harmonia, em meio à labuta da roça, é uma grande mulher negra intelectual da nossa cidade. Então, eu começo o texto assim: intelectual, sim. Mulher negra intelectual, sim. É preciso reafirmar. É preciso escrever. Disseram que não podíamos, que não íamos conseguir. A você não é possível, porque nasceu para servir. Escravidão, patriarcado, machismo, sexismo, negações, silenciamentos, exclusão. Tantos nãos vamos ratificar para não esquecer. Mulher intelectual negra, sim. Por mim, por vocês e por tantas outras. Então, até por Dona Chica, por Dona Ana da Maniçoba, por Ivani de Santa Bárbara, por minha mãe, pelas mães de tantas outras mulheres negras, avós, bisavós aí, que não tiveram a leitura para escrever suas histórias, e hoje a gente está aqui honrando, escrevendo e divulgando. É isso. Gratidão, gente. Gente, que delícia, viu? Que historiografia! Muito lindo. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma frase de Conceição Evaristo que diz assim: escrever é um exercício da escrita, é um direito que todo mundo tem, como o exercício da leitura, como o exercício do prazer, como ter uma casa, como ter comida. A literatura feita pelas pessoas do povo, ela rompe com um lugar pré-determinado. Então, essa fala de Conceição Evaristo me trouxe, assim, acho que tudo que você disse, né? Com seus versos, com seus textos. Eu acho que a literatura,
ela é vida, é poder, né? Já trazendo aí Antônio Cândido, que ele fala muito sobre isso. A literatura, ela humaniza. Aí, quando a gente fala isso, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu já sou humano. Mas não é esse ser humano somente. O humanizar é esse sentir, é esse reivindicar seu lugar, né? É dar sua voz para outras vozes que já foram silenciadas por tanto tempo, Beth. Então, eu vejo sua escrita principalmente como revolucionária, de resistência. E o que eu acho mais encantador é que há militantes e militantes, né? Há aqueles militantes que proferem o ódio, acham que combater precisa ser através do ódio, né? Daquela situação mesmo de oprimir o outro para poder você militar. E também tem essa militância que vem do engajamento mesmo, essa força que a poesia traz. Eu acho que a poesia, ela destrói todo o ódio, todo o rancor que às vezes a gente sente, que às vezes que nós temos em relação a alguma situação, em relação ao outro. Então, sua poesia é isso, é de força, é de resistência. Tem lá no seu Facebook, por exemplo, tem uma frase que você diz assim: eu sou uma mulher inteira. Eu fiquei intrigada com aquilo, eu disse inteira. O que Beth queria dizer inteira? Será que existem mulheres fragmentadas? Aí eu disse, não, inteira, eu acho que em relação, será que é a força da palavra? Você usou a palavra para te engajar mais ainda? Por que você usou essa frase? Está desligado o seu áudio. Eu acho que eu tenho um texto onde eu falo isso, eu estou procurando aqui. Eu sou uma mulher inteira. Na verdade, assim, né? A questão de os diferentes papéis que a gente ocupa, né? A reflexão perpassa por isso. Os diferentes papéis que a gente ocupa ao longo da vida, a gente, né, é filha, depois, né, é uma mulher adulta em construção, é estudante, enfim. Mesmo a gente sendo todos esses papéis que são sociais, que nos constituem, a gente é uma mulher inteira, porque todas as mulheres, na verdade, elas são inteiras. Né? E não, a ideia não foi dizer que existem fragmentados, mas é afirmar para todos aqueles que duvidam que qualquer mulher não seja inteira, na sua inteireza interior, também na sua inteireza enquanto ser social, enquanto ser intelectual, ela é inteira porque ela é capaz, né? Ela é completa e ela é dona de si, né? No sentido de afirmar, inclusive, essa inteireza. Ali foi no sentido mesmo de reafirmar as possibilidades mesmo do meu ser enquanto mulher. Né? Eu sou Beth, vamos dizer, mulher negra, professora mãe de Malu, mas eu sou tantas outras coisas. Tantas outras mulheres. Tantas outras mulheres, isso, e que me fazem inteira. Então, assim, para eu nunca ter dúvida de que eu sou uma mulher, vamos dizer, fragmentada, como às vezes tentam nos dizer, por a gente não realizar algumas coisas na vida, tipo assim, quando eu falei para uma mulher, eu fiquei reflexiva, ela leu minha bio, mulher negra, professora mãe de Malu. Beth, por que você fala de mãe? Tem tantas mulheres que não são mães, não fale a mulher recortando a maternidade. Aí eu fiquei reflexiva com o que ela trouxe, foi interessante ela dizer, uma mulher que não é mãe, ela não é mulher? Entendeu? Então, todas as mulheres, elas são inteiras, sendo mães e não sendo mãe. Então, assim, o primeiro impacto que eu recebi daquela pessoa, daquela leitora, foi dizer, rapaz, o que é que eu estou disseminando quando eu digo que sou mãe de Malu na minha bio? Ela disse, não, Beth, não é com você que eu estou falando. Ela fez questão de dizer. Eu estou falando com todo mundo que demarca a maternidade em primeiro lugar. E aí eu fico pensando nas mulheres que não são mães. Aí eu disse, bom, depende da sua concepção de mãe. Porque quando eu não era mãe ainda, eu era tia e era madrinha, e eu me sentia mãe. Uhum. E outra coisa, antes de eu ser mãe biológica, como eu sou de Malu, aos 3,8, viu, gente? Eu parei tarde, 38 anos, nem esperava mais ter filho biológico. Eu dizia que eu seria mãe do coração também, eu ia adotar. Então, assim, não existe um conceito exato para mim, viu, gente? Poeticamente falando, respeitando todas as crenças e valores de todo mundo e concepções. O ser mãe hoje tem várias nuances. Aí é que vem o olhar colonial
e religioso, cristão, de que só é mãe quem é mãe biológica, quem tem filho. Então, eu acho que nós que estamos na luta e nessa militância, a gente visa desconstruir isso. E aí, assim, Cláudia, trazendo mesmo para uma narrativa bem pessoal, ser essa mulher intelectual não foi fácil para mim ao longo da minha vida. Era mais fácil Beth ser dona de casa, estar na cozinha, trabalhando, mesmo tendo concluído apenas o ensino médio, ter feito uma faculdade, do que Beth ter prazer em ser intelectual. Então, para algumas mulheres hoje, Beth ter prazer em ser intelectual é um afronto, vamos dizer, não só mulher, né, em outros contextos, é você não exercer seu lugar de mulher como inteira, mas a mulher é livre para escolher o que ela quiser. Eu conheço mulheres que são extremamente felizes porque são donas de casa, mas não são donas de casa só porque só tiveram a oportunidade daquilo, são donas de casa porque escolheram ser dona de casa. Eu acho ótimo, né? Eu acho fantástico. O que a gente questiona é aquela que não teve a oportunidade de escolher ser intelectual, ser dona de casa, e é dona de casa porque foi a única coisa que lhe deu para ser dona de casa, e muitas vezes não uma dona de casa com dignidade, uma dona de casa com o que é possível, lutando para dar o que comer aos filhos, lutando por uma maternidade solo, entendeu? E meio a todo o desmonte que a gente tem na história do nosso país enquanto distribuição de renda. Então, eu acho que o inteiro é para reafirmar isso, ou seja essa dona de casa, ou seja essa mãe solo, ou seja mãe solteira, ou seja que não é mãe, nós somos todas inteiras, enquanto mulher, né? Principalmente quando nós nos autoafirmamos assim. Eu não preciso do outro para dizer que eu não seja inteira. Eu mesmo digo que eu sou, e preciso não ter dúvida disso, que é também uma construção. De fato, você fez a leitura certa. Lá é uma autoafirmação mesmo. Mas eu acho fantástico. Do ser inteira que eu sou. Claro, e acho que todos nós devemos se sentir, né, inteiros, com as nossas adversidades, com as nossas diferenças,